Ah, moleque. Tá sangue nos olhos em arquitetura, mano. Só depende de você. Só depende de você. Pergunta pro Jório lá. Fala com ele. Boa noite. E aí, Marcelo? Só você hoje, hein? Ó. Vou começar a gravar aqui. Vamos combinar aqui, hein? Ah, tá gravando já? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tranquilo? Seguinte. Eu estou criando uma autorregulação. Hoje a Juliana está com. Abaixa 3, né? Você vai ficar com torcicolo, né? Eu estou criando uma autorregulação para as aulas remotas, né? Queria essa inovação aí, né? Da presença para quem está remoto, que eu acho que está presente, né? Só que está criando excessos, né? Em algumas turmas, às vezes, está dando no show, tá muita galera ficando e tal, porque eu sei, todo mundo tem a comodidade, e eu sei dessa comunidade, só que eu também tenho uma convicção, que a aula remota, ela não tem a mesma qualidade porque você se distrai mais, você não participa menos. Que isso, mano? Eu acho que tá sem bateria, né? O meu já fez esse barulhinho, acho que... É o último suspiro dele, né? Valeu. Foi mal, então, ó, pra gente, qual que é o objetivo dessa presença? Porque assim, cara, se não quiser assistir aula, o problema é seu. Não tem problema não assistir aula. Porque as aulas estão gravadas, está tudo lá. Tal. Se você chegar no final do semestre, fizer tudo, apresentar, eu não vou te reprovar por causa disso, tá ligado? Você tirou a nota, um abraço, meu amigo. Não estou preocupado. Agora, se você não atingiu a nota, a tua falta pode ser consequência disso, né? A nota baixa pode ser consequência da baixa participação. Então, para evitar o excesso, o que nós vamos fazer a partir da próxima aula? Mas aqui não está com esse problema tanto, né? Nós vamos, eu vou limitar, assim, eu vou continuar abrindo aula do mesmo jeito, gravando do mesmo jeito, mas eu vou considerar presença para chamar, nós da chamada a 40% da quantidade de pessoas que tiverem na aula. Tá entendendo? Então, por exemplo, hoje, quantas vagas estão disponíveis agora para assistir remoto nesse momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arredondando para cima, né? 40% de 9. Opa. 0,4 vezes 9 dá 3,6, dá 4. Então, teria 4 vagas para receber presente. Então, quanto mais gente tiver aqui, mais vaga tem lá. Aí você me pergunta, e se começar a ter muita... Se começar a ter muita gente lá, é porque está faltando gente aqui. Entendeu? Então, vocês vão ter que se autorregular. Tá entendendo? Como eu vou dizer, essas 4 vagas vão ser para quem? Para quem tiver online, se tiver 5. Aí vai ter que decidir quem dos 5 vai tomar. E comum acordo. Não, vai ser de boa. Eu não espero que vocês vão brigar por causa disso, mas às vezes um está precisando mais, outro está precisando menos, um está trabalhando. Aí a gente tem que ter bom senso. Pode crer? Então, para não dar disputa, o que tem que ter? Tem que ter presença. Não tem mais 5 pessoas lá para assistir fora, sacou? É só para a gente criar algum self-tanning ali para não bagunçar. Mas beleza. se tinha aula que não podia perder... Hã? Oi, Marcelo. Ô, Marcelo, usa o microfone, mano, porque, pô, ficar olhando o chat não vai dar, não. Tô usando. Tá escutando? Tô escutando. Ah, não. Eu falei, beleza só. Mas se você puder abaixar a tela do computador um pouquinho... Dá esse feedback aí que eu não tenho retorno aqui, não, velho. Deixa eu tentar. Pro lado esquerdo. Peraí. Deixa eu fixar em mim aqui. Pra cá, né? Direito seu, no caso. Direito meu, pra cá. Isso. Aí, show de bola. Obrigado. Se eu diminuir a luz aqui, deixa assim, né? Ficou muito... Não, assim tá top. Então, é o seguinte. Na aula passada, a gente falou sobre clássico, certo?
Classiful era uma forma de endereçamento IP IPv4 que dividia a rede em classes. A, classe A, referente à barra 8, classe B, referência à barra 16, e classe C, referência à barra 24. Lembra disso? Aí eu falei, ó, esse modelo clássico de divisão não existe mais. Por quê? Por que a gente precisa dessa barra? Alguém lembra ou não? O que significa essa barra? Essa barra significa a sua máscara. Boa. Quase. Não, é exatamente isso. A máscara da rede. Então, barra 8 significa que os 8 bits mais significativos do IP são 1. Logo, né, se o IP é uma palavra de 32 bits, ele está dizendo que os 8 primeiros aqui são 1. Então, esses 8 primeiros 1 aqui, ó. Beleza? Se os 8 primeiros é tudo 1, é 8, 1. Aí isso aqui você tem que se habituar. 8, 1 dá que número? 8 bits 1. Que número que é? 255. 255. Então, é 255 e todo o restante é 0. É só dois jeitos de escrever a mesma coisa, ó, aqui e aqui. Aqui eu estou usando notação binária, aqui eu estou usando notação... Quer dizer, binária é nada, né? Eu estou mostrando, eu estou falando para você, ó, é os 8 primeiros. Certo? Aqui eu estou falando, ó, é os 8 primeiros, só que eu estou usando notação IP em decimal. Separando byte em octetos aqui, ó. É como se eu estivesse imaginando. Lá em ARM, quando a gente viu a linguagem ARM, tinha o assembly que era convertido em bits por forma arranjo, é a mesma coisa. A palavra está aqui e ela tem essa representação decimal. Beleza? E aí, qual que seria esse aqui? 255, 255, 00. Certo? E esse aqui seria 255, 255, 255, 0. No modelo clássico, só tinha essas máscaras. Só. E aí você criava grupos de classe de IP. Qual era o problema? Bom, se eu quisesse botar um bloco de IP nessa sala aqui, quantas máquinas tem nessa sala? Umas 12, certo? Se a gente encher muito, dá quanto? 30. Se a gente pendurar no teto, talvez 60. 60 máquinas aqui não cabe mais que 60 máquinas, concorda? Se eu tenho uma máscara, o que significa essa máscara aqui? Significa que os bits até aqui identificam a rede, o conjunto. E os bits daqui, então isso aqui a gente chama de Net ID, e o que está para cá significa Host ID. Então, a máscara, ela indica isso para mim, ela externaliza. Então, por exemplo, alguém pode olhar o IP que está no seu próprio PC aí agora? Quem está com o PC aberto aí? Consegue dar um IP config e falar? 172. Vamos pegar aqui o IP do JP. 172. 19. 19. 145. Hã? 145. 145. 82. 82. Qual que é a máscara? 255, 255, 240. 255, 255, 240, 0. Pois bem, tá vendo que a máscara dele não bate com nenhum padrão desse? Por quê? Vamos supor que a máscara, vamos fazer um exercício, que esse IP fosse um classe C. Beleza? Não é, a gente sabe que é 240. Vou guardar esse número aqui para depois a gente voltar ele. O que significa isso? Quando você faz um AND aqui, ó, o que sobra? Você tem que bater o olho aqui e ver 8 unzinhos. E bater aqui é difícil você ver que número é esse. Mas se é tudo um AND, um número, o que dá embaixo? Um número. Mesma coisa. Mesma coisa. Se é tudo 0, AND, um número, o que dá embaixo? 0. Pronto. Esse aqui
é o IP identificador do conjunto das máquinas que hipoteticamente estão na mesma rede e do mesmo conjunto, que estão na mesma camada 2, sacou? Todo mundo que está na mesma camada 2 tem que estar com esse IP de rede. Isso aqui identifica um host? Não, identifica um conjunto, tá ligado? E esse conjunto a gente chama de NetID. Tá ligado o que é NetID? Então, isso aqui, ó, é o NetID. Ou identificador de rede. Tá ligado? Por que ele identifica o NetID? Porque o NetID, ele acontece quando o host ID é todo 0. Sacou? Nesse caso aqui, o host ID não é tudo 0? Porque o host ID, ó, é onde termina a máscara. Travou a máscara para cá, é host ID. Ó. Então, nesse endereço aqui, tudo 0. Então, esse é o endereço de rede. Beleza? O endereçamento IP, ele também tem um endereço de todo mundo. O que é o endereço de todo mundo? É o endereçamento broadcast. Todo mundo lembra o que é unicast e multicast? Não? Quando você vai pegar uma informação, por exemplo, na rede serial, os dispositivos são endereçados com números. Então, não tem nome. É 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. No Modbus, por exemplo, quando você manda para o endereço 0, você diz que aquela informação é para todo mundo. Sacou? Então, se eu chegasse aqui e falasse assim, aluno, vamos ser específico assim, ó. Meninos, levantem. Eu falei levantem quantas vezes? Uma. E para quem que eu mandei a mensagem? Para todo mundo dessa sala? Só para os meninos. Apesar de todo mundo ter escutado, eu enderecei ela. Quem tem que ficar sentado? A princípio, né? A Juliana. Aí depois a gente pode entrar numa condição, Juliana, não vai fazer. Não, ela quer levantar, tá, levanta, não tem problema. Não enche o saco, levanta. Mas você entendeu? O multicast é quando você pega a informação e endereça um grupo. O broadcast é quando o grupo é todo mundo. Se eu falasse, pessoal, levanta. Aí, tipo, entendeu? Então, qual que seria o endereço que a mensagem seria endereçada para todo mundo? O endereço quando o broadcast é quando o host ID é todo um. Para todo um. Tá ligado? Então, quando isso aqui é tudo um, é o endereço de todo mundo daquele conjunto. Sacou? Então, esse aqui é o endereço da rede. E esse aqui é o endereço do broadcast. Eu vou escrever assim porque eu estou com preguiça. Beleza? Tranquilo? Então, se eu pegar um pacote, botar esse endereço e mandar, vai vir para a camada do Ethernet, e o Ethernet vai vir, vai espalhar para todo mundo. Entendeu? Agora, no caso do JP, se esse fosse a rede dele, qualquer endereço nessa faixa aqui é o endereço de uma máquina, de um dispositivo. Pode ser qualquer um. Pode crer? Só que pensa, eu peguei uma máscara o quê? Classe, essa ideia de classe é quando você conversar com gente mais velha. Eles vão falar, esse IP é uma classe não sei o quê. Já ouviu falar isso? Claro, esse IP é classe A, classe B, classe C. Por que ele chama classe C? Porque é barra 24. Se ele pode variar 1 byte, porque se isso aqui tem 32 e 24 está travado, significa que 8 eu posso variar. Se eu posso variar 8 bits, quer dizer que eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades. Certo? Isso dá 256. Não é? Só que se eu descontar o IP da rede e o IP do broadcast, na real eu tenho 254. Pode crer? Se eu trago um bloco barra 24 com classe C para configurar essa sala, eu vou estar reservando um conjunto de 254 endereços numa sala que estourando cabe 50. O que acontece com os outros 200 endereços? Se eles são únicos no planeta Terra? Perde. Sacou? Por isso, esse modelo entrou em desuso.
Não desuso, porque viu que não ia caber para a internet comercial. E aí, criou um jeito que flexibilizou a máscara, sendo que a máscara possa ter um tamanho variável. Isso, e aí uma sigla que você pode ouvir assim é Variable Length Subnet Mask. Isso aqui é sinônimo de fazer subnetting. Ou, em português, subnetar. Alguém já pediu para você subnetar uma rede? Subnetar uma rede é subdividi-la. Sacou? Qual que é a ideia do subnetting? O subnetting acontece, então, se isso aqui é o net, isso aqui é o host ID, o subnet é quando você invade o host ID e toma uns bitinhos emprestado, que a gente chama de subnet ID. Sacou? Então, por exemplo, se eu tenho... O pessoal aqui da TI chegou e definiu que agora é um /24. Bom, mas 254 numa sala é muito, não é? Vamos dizer assim, que pensando em longo prazo, sei lá, 60 IPs tá bom, não tá? Numa sala desse tamanho? Tem como a gente botar mais de 60 máquinas, considerando que é uma rede só para máquina estática, assim. Vamos botar uma máquina e um notebook, né? 60 é um número razoável. Se eu tenho esse bloco, como que eu poderia dividir, considerando agora que a máscara, eu parto desse /24. Então, a gente sabe que /24, o endereço da rede é 0. Certo? Como eu posso dividir isso aqui? Bom, considerando que a máscara está terminando aqui, ó, certo? Eu tenho 8 bits para cá. Certo? Se eu pegar um bit, eu vou ter que pegar o mais significativo, concorda? Eu vou dividir essa rede em duas partes. Uma parte onde esse bit aqui é 0, o mais significativo, e na outra parte onde ele é 1. Concorda ou não? Isso aqui, ó, vou abrir o bitzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. É esse cara aqui, binário. Se eu começar a selecionar aqui, eu vou dizer que meu subnet agora, em vez de ser /24, eu peguei um bit emprestado. Então, minha máscara virou /25. Certo? Logo, eu dividi esse bloco em dois. Um, onde esse cara é 0, e outro, onde esse cara é 1. E agora eu posso variar o quê? Essa parte para cá. Certo? Então, eu vou dividir em dois blocos, onde cada bloco tem 7 bits para variar. 7 bits para variar, 2 elevado a 7. 128 menos 2, 126. Sacou? De cabeça eu pensei assim, /26, porque 2 elevado a 6 é 64. E eu vou ter... Peraí, entendi, vai devagar. Eu pensei o seguinte, eu preciso de 60 IPs. Eu pensei, pô, se eu tiver 64, que é 2 a 6, Isso. aí eu penso o seguinte, 6, 32 menos 6, 26. Aí você vai deixar 6 bits para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai travar aqui. Isso. Posso pensar assim? Pode. Só que tem um pequeno problema. Mas é isso aí. A lógica é essa. Qual o problema? O problema é que você está subdividindo um byte e, às vezes, você pode se confundir nos números resultantes dessa divisão. Porque, apesar de você dividir aqui, quando você for fazer o número, você vai olhar ele inteiro. E, às vezes, a galera se confunde. Tá ligado? Buga a cabeça. E a chance de você errar aumenta. Mas, se você botar errado, o máximo vai acontecer que não vai entrar a configuração. Sacou? Aí você tem que abrir o bit assim e ver. Então, eu vou dar um exemplo.
Mas o que acontece? Essa divisão que você fez, beleza, você pegou 6 bits aqui. Quantas sub-redes agora você tem? 64. Não. Tem 64 terços. Você tem redes, sub-redes de 64, porque isso aqui é host ID agora, é o novo host ID. Isso. Mas tem esses 2 bits aqui, que eles compõem agora o subnet. Era 24, você pegou. O original a gente chama de super-rede, que é de onde você partiu. De net ID, não é assim? Não, é porque eu estou dividindo agora. No original, chama, tudo é net ID, tá ligado? Só que agora, como a gente vai fatiar ele de um tamanho mais hermético, o bloco que a gente escolheu dividir, a gente chama de super-rede. E os blocos que a gente está resultante, a gente chama de sub-rede. Sub-rede da super-rede. Então, a minha super-rede vai ser dividida em quantas sub-redes? Aí é só você olhar aqui, ó. Quantos bits tem aqui? 2. Quantas combinações possíveis tem? 4. Entendeu? Uhum. Então, entre o ponto da máscara da super-rede e da sub-rede, está a tua faixa de quantidade de subconjuntos. Então, quer dizer que você pegou um bloco de 256 e dividiu em 4 conjuntos de 64. Que, na verdade, vão ser 62, porque a gente desconta 2. Sacou? Quem está no mesmo bloco, se eu estou no mesmo bloco, eu ponho o mesmo IP, eu tenho conectividade. Acabou. Se eu estou num bloco diferente, tem que ter um gateway ligando os dois. Entendi. Sacou? Você separou, então, 4 salas dessa aqui. Exato. Entendi. Agora, pegou? Qual que é o Mas problema? seria esses 62 por 4, no caso, né? Para cada um. Então, olha os endereços que vão surgir. Quer ver? O primeiro endereço seria o quê? A primeira rede. Com isso aqui, tudo 0. Isso aqui, tudo 0. Então, a primeira rede seria 172.19.145.0 barra, aí é barra 26, concorda? A gente pegou 2. Essa aqui seria a primeira. Qual que seria a segunda? Com isso aqui, 0,1. Só que com isso aqui é 0,1, o que acontece? Quando você tem 1 aqui e 0, que número é esse aqui? 17. É 2, ó, esse aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 6, dá quanto? 28. Não. 2 a 6? 64. Então, o endereço da próxima rede começa aqui, ó. Entendi. Qual que é a próxima? A próxima é quando é 1, 0. Então, vai ser 2 elevado a 7. Que vai dar 128. Beleza? E a próxima vai ser o quê? Quando for 1 e 1. 128 mais 64. 192? Pronto, eu tenho os 4 conjuntos. Esses endereços aqui são... Aí eu falo, olha assim, pô, mas será que isso aqui é o endereço de um IP de uma máquina? Não, isso aqui é o endereço da rede. Por que é o endereço da rede? Porque o host ID é tudo 0. Tranquilo? Uhum. Qual que vai ser o endereço de broadcast dessa aqui? Vai ser esse aqui menos 1. Então vai ser, quando isso aqui for tudo 1, até o limite desse cara aqui. 63. Então o endereço de broadcast dessa subrede, 172.19.145.63. Qual que é o endereço de broadcast dessa rede aqui? É esse aqui menos 1. É o limite. 172.19.145.127. O nome dela. E essa vocês entenderam. Qual é o problema? Há 10 anos atrás, esse assunto não faria o menor sentido para quem quer trabalhar com controle, porque há 10 anos atrás as plantas eram isoladas, funcionando em rede serial. Ninguém queria... Se você falasse assim, conecte sua planta, o cara fala, você é louco. Tem a lenda que me contaram, não sei se é verdade, mas quem
como é que é? Quem espalha um ponto aumenta um ponto, né? Entendeu? Quem espalha o ponto aumenta um ponto, né? Mas me contaram, não sei se é verdade, que essa sala aqui já teve um dia cabeamento estruturado. Aí alguém falou, sala de controle não tem rede, arrancar. Como me contaram essa lenda, não sei se é verdade. Porque isso era verdade. Há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era irreal você pensar em conectar uma planta. Era burrice. Porque os sistemas, eles tinham elementos de agregação. Você tinha um lugar lá que centralizava a informação, que ia para outro lugar, alguém... Mas, enfim, o apelo comercial e a conectividade mudaram isso, certo? O IP já bateu nas costas de vocês. Alguém lugar, tem que botar um IP aqui, não tem? Se tem que botar o IP hoje é a principal ferramenta de integração de sistema. Não existe integração de sistema hoje que não seja IP. Beleza? Porque é a única que conversa com a internet. E conversando com a internet, você pode integrar dados, fazer assim aquisição de Big Data, rodar inteligência artificial, e toda essa história toda aí. Beleza? A questão é, de fato, hoje, os IPs chegam aos CLPs, as remotas, né? Onde você chega no cabeamento da internet. Muito em breve, quando começar a ter soluções mais assim abertas e padrão de Ethernet ou Wi-Fi com IP, sensível ao tempo, solução mais assim. Hoje tem o Ethercat, por exemplo. Então, se você pensar um braço robótico, por exemplo, o braço robótico, ele tem, por exemplo, aquele da Kuka que tem ali, a gente abriu, olhou aqui, todas as juntas dele falam, as juntas têm microcontroladores nas juntas, né? Que faz os movimentos, e todas essas juntas falam com o controlador por Ethercat, que é uma versão Ethernet de tempo real fechada lá do fabricante que eu me esqueci agora. Certo? Isso implica que eu posso botar um IP em cada junta. E a comunicação ali entre o bracinho eu faço via uma aplicação com suporte a PID TCP/IP, que é um jeito muito mais simples e padronizado de ter comunicação. Sacou? Se eu precisar trabalhar com outra junta, se ela tiver suporte ao IP, eu porto o código e acabou. Sacou? Um detalhe específico. Mas a junta é um problema específico. Eu posso pegar uma junta e ela fazer telemetria. Por exemplo, ela mandar informação lá para a Kuka para dizer quando ela está com pouco óleo. Tá ligado? Então, há uma tendência desse tipo de conectividade chegar nos instrumentos. E é isso que a gente chama de internet das coisas, né? IoT. Sacou? Então, se essa coisa tiver um IP, esse IP, seja ele diretamente ou via um gateway, ela conseguir publicar informação na internet, você já tem alguns riscos e alguns problemas, tá ligado? Mas, de toda maneira, esse aqui é o primeiro passo. É dar IP a esses dispositivos. No IPv4, é uma coisa obsoleta. Isso aqui que a gente está estudando aqui é obsoleto. O que tem hoje para a internet das coisas chama IPv6, que eu vou falar em breve. No IPv6, o dispositivo é capaz de gerar o seu próprio endereço. Ele tem autoconfiguração. Aqui, não. Aqui, você tem que planejar, alocar e botar um software dando IP para os dispositivos, que geralmente é o servidor DHCP, que a gente fala, né? Que é quem atribui os endereços dinamicamente. Qual é o problema? Se você pega um bloco e dimensiona ele errado, se você tiver que desconfigurar e configurar de novo, isso implica uma parada de planta. Sacou? Então, quando você vai fazer um projeto de rede de uma usina nova, por exemplo, você tem que levar em consideração a projeção de crescimento de instrumentos para aquilo ali, ou uma estratégia que permita você crescer a configuração sem ter que reconfigurar um setor inteiro. Sacou? E isso você faz fazendo um bom projeto de rede. Repara que achar esses blocos aqui não é tão simples. Você tem que fazer uma continha para chegar neles, certo? Mas achar a relação deles é complexo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, gente, eu tenho entre as minhas salas, a gente preparou aqui para 4 salas iguais, certo? Mas tem uma sala que
precisa de 128 endereços. Qual bloco aqui? Eu vou ter uma sala com 128 e duas com 60. Certo? Como que você escolheria os endereços agora? Porque um desses blocos eu vou ter que baixar para a barra 25. Eu posso fazer isso aqui, ó, e escolher esse e esse? Não. Por que não? Vai atropelar. Terceiro. Esse aqui? Isso vai ser atropelado. Por que ele vai ser atropelado? Porque o endereço o ponto 128 também você permitiu que... Porque aí tem mais de 254. Mas eu afetei Acho que você perdeu. esse cara aqui. Acho que sim. Tá vendo como é difícil? Não é trivial? Aonde eu sobrescrevi? Eu fiz uma mudança que eu afetei em outro bloco. Tá vendo? É fácil de achar onde foi? Hã? Não. Por isso que esse jeito de só ver host ID, ele cria muito sofrimento. As pessoas não gostam, é difícil. Porque daí ela erra e ela não entende por que ela errou. Um jeito, lembra quando eu expliquei o bloco para você? Eu fui fazendo quadrados e dividindo no meio, dividindo no meio, dividindo no meio, dividindo no meio. Lembra que eu fui fazendo isso? Eu vou fazer essa mesma divisão agora usando uma árvore, em vez de um quadradinho. Pode ser? Ou se eu pudesse tirar aqui e botar ali, ia ser legal. Vou apagar isso aqui. Repara só o que acontece. Um bom jeito, quando cai no peito de vocês assim, vocês têm que fazer um projeto de endereçamento. Inclusive, eu virei professor por causa disso. No concurso que eu fiz aqui do IFES, eu fui fazer um concurso. Engraçado que foi o primeiro concurso que eu fiz meio assim, alguém me mandou fazer. No dia antes, eu estava tão preocupado em fazer esse concurso, mano, que no dia antes eu fui jogar bola com esse corpício, né? E eu tive uma distensão na panturrilha. Eu nunca tinha visto nada muscular. A minha panturrilha abriu. Mano, dói, né? Já aconteceu isso. Sim, então, segunda vai ter aula, se o São Paulo ganhar. Pô, mano, vou pensar sobre isso. Dependendo da sua palavra, Não, com certeza vai, mas eu não sou tão fanático assim, não. E aí eu vinha andando me rastejando, assim, tanto lascado. Aí, pô, tinha umas questõezinhas medianas e tinha uma questão dessa, mano, que era fazer um projeto de endereçamento com não sei o quê, que tinha tantos lugares assim, assim, assado, só que ele te botava de um jeito que você entrava numa sinuca, várias vezes numa sinuca dessa aí. Cara, ninguém que não sabe fazer isso aqui sabe fazer. Por que eu dei sorte? Porque eu trabalhava com um computador de internet, eu fazia isso direto, assim, era um negócio natural. Alocar bloco fazer o tempo todo, então você sabe. E aí, qual que é o segredo para você fazer? É fazer aquela divisão binária. Então, quando você monta essa árvore aqui, ó, vamos pegar aquele bloco ali, vamos fazer essa divisão para a gente ver onde que a gente vai alocar essa situação. 7. Eu vou pegar a subrede, a superrede e vou dividir. Você ambidestre? Não. Por quê? Tive a impressão que você escreveu com a mão direita. O seu linha ambidestre. Não confio nesse tipo de gente, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara que eu quero dividir, esse octeto aqui, certo? Que eu tenho para dividir. Né? Ela está morrendo aqui, eu tenho esse aqui para dividir. Então, eu vou abrir esse bit aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui do lado, aqui, ó, como rascunho para gente. Esse byte, desculpa. 8, beleza? Está aqui esse byte aqui, o byte que eu estou querendo subnetar.
Essa parte que está fixa, para economizar pincel, eu vou me referir a ela como asterisco. Então, quando eu botar asterisco, eu estou escrevendo tudo isso aqui. Bom? Então, eu vou fazer uma divisão binária. Do lado de cá, eu vou botar um endereço onde o bit que eu estou variando, né, a máscara está avançando, é esse aqui. Então, do lado de cá ele vai ser 0. Se ele vai ser 0 e o host ID é todo 0, do lado de cá é o 0. Pode crer? Eu escrevi aqui 172.0/25. E do lado de cá, quando esse cara aqui for 1, esse aqui soma 7, soma 6, soma 5, soma 4, soma 3, soma 2, soma 1, soma 0. Quando esse cara aqui for 1, que número que vai dar do lado de cá? 128/25. Certo? Se eu pegar agora esse aqui, ele está com isso aqui 0, ele está assim. Agora eu vou dividir, ele está aqui no 25, eu quero dividir em 2,26. Então é aqui que eu vou olhar. Quando ele aqui é 0, ele divide, asterisco, ponto, tudo 0/26. Quando esse cara aqui é 1, lembra que quem veio para cá era 0. Esse aqui agora é 1. Então isso vai dar 2 elevado a 6, 64. Certo? E esse endereço aqui? Esse endereço aqui, ó, ele parte de quê? 128 é esse aqui. Só que quando esse bit aqui do lado de cá é 0, continua 128. E do lado de cá é quando os dois são... Pronto. Fiz a divisão. Se eu quero pegar um /25, é como se eu tivesse que fechar um diretório. Lembra quando você vai na pastinha lá, você puxa o diretório? Se eu pegar esse aqui para /26, eu não posso pegar esse. Tá ligado? Então, se eu tenho que pegar 1/25 e 2/26, ou eu pego esse e esse, ou eu pego esse e esse aqui. Desse jeito aqui não dá para você ver isso. Viu como é mais fácil fazer um projeto assim? Pode crer? Agora vamos escalar a fase. Quanto tempo a gente tem? Vocês vão ter 10 minutos, 15 tá bom. 15 minutos. Como que era a máscara aqui do campus mesmo? 240, né? Agora, questãozinha da prova. Esse aqui é o IP da rede. A super rede é essa aqui, ó. Primeiro desafio. Simples. Superrede, mega rede. Hã? Esses nomes aí. Não, apaga não, professor. Não, o que interessa é aquele lá, pô. Eu tenho essa super rede, certo? Que é a rede maior. E a gente vai configurar essa super rede num parque industrial onde eu tenho a planta 1,
que tem lá um complexo com entre sensores, dispositivos de I/O, CLPs, etc. Eu tenho 97 dispositivos. Eu tenho uma planta 2 com 81, uma planta 3 com 37, uma planta 4 com 14 e uma planta 5 com 309. Esse é o número de dispositivos, entre sensores, atuadores, CLPs, supervisório, tudo que está lá, beleza? Só que esse projeto de endereçamento tem que sustentar a longo prazo o endereçamento da empresa, ou seja, pode aumentar dispositivo nessa história aí. Aí vocês vão usar o bom senso de você. 30%, 40%, dobro? Pode ser o dobro? Vocês projetam para o dobro daí. Aí eu preciso de cagar se você achar justo. Qual seria os blocos que vocês escolheriam para cada um? Não dá para fazer? 10 minutos dá. 15, então. Ó, 10h24, vou botar mais 20 minutos. 9h24, 9h40 a gente faz, aí até 10 horas a gente tenta terminar. Falou? Com você vai demorar 20 minutos. Sem você, 15? Eu explicando, pô. Eu vou fazer explicando. Vocês não vão precisar explicar. Eu vou ver aqui. Acho que você vai ver, mas o coração me brilha. O número de computadores que tem lá. E máquina. Fazer as coisas e pegar para cá.